Hoje eu vou te contar tudo sobre a série de livros policiais Dublin Murder Squad. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, tô muito feliz de estar com você. E hoje é um daqueles vídeos onde eu vou explicar pra vocês uma série de livros para que vocês não tenham mais dúvidas caso tenham vontade de ler. E a série que eu vou conversar com vocês hoje é essa aqui da Tana French, que é a série Dublin Murder Squad, que é uma série irlandesa que se passa na polícia de Dublin e que cada livro tem uma história particular, com um personagem particular, e que muitas pessoas não sabem que todos esses livros fazem parte do mesmo universo. Então hoje eu vou contar pra vocês exatamente como isso funciona. Então essa série, que se chama série Dublin Murder Squad, é escrita pela escritora Tana French. A Tana nasceu nos Estados Unidos, mas ela se mudou para Irlanda e hoje ela tem cidadania irlandesa e ela é considerada uma escritora irlandesa. A série já está finalizada, ela teve 6 volumes, sendo que 5 deles foram publicados aqui no Brasil, todos eles pela editora Rocco. É uma série que começou a ser publicada no ano de 2007 e que cada livro vai contar a história de um personagem diferente da polícia de Dublin, de um detetive diferente. É por isso que muitas pessoas não sabem que todas elas fazem parte do mesmo universo, porque os livros podem ser lidos de forma separada, se você quiser. Aqui no Brasil, essa série ela é muito vendida como literatura policial e realmente você tem isso, afinal os detetives são os protagonistas aqui, mas eu sou da opinião de que a Tana French, ela vai um pouquinho além de ser apenas uma escritora de livros policiais, não que isso seja algo simples, né, porque você ser escritora de livros policiais já é incrível. Mas na minha opinião, a Tana é uma escritora que ela usa do crime para ponto de partida das suas narrativas, mas o que ela realmente conversa com o leitor ao longo da história, o que ela nos apresenta são as condições da natureza humana. E ela vai mostrar muito nas suas narrativas também que as motivações para um crime nem sempre são loucas, mirabolantes ou pautadas numa maldade absoluta. Ela mostra que muitas vezes o crime está relacionado a coisas triviais, a coisas do dia a dia, a banalidade da nossa vida comum. Ela distancia um pouco aquela ideia de que o crime ou o assassinato está ligado a um vilão caricato, muito maldoso. E ela traz pra gente essa ideia de que o crime às vezes acontece num ambiente de angústia, num ambiente de medo, e que fatores emocionais, fatores sociais, muitas vezes também condicionam as pessoas a estarem numa situação em que o crime acaba acontecendo. Então os livros dela, na minha opinião, eles são muito mais sobre o que está ao redor do crime do que sobre o crime. Não sei se faz muito sentido pra vocês. E é por isso que os livros dela geralmente também eles são longos, eles não têm pressa, porque ela descasca pro leitor a personalidade daquelas pessoas. E a gente acaba compreendendo não só quem aquele personagem é do lado de fora, mas a gente começa a entender eles também do lado de dentro. Porque a resposta pro crime muitas vezes está no interior da pessoa e não no que ela externa. Eles não são livros vira-página que você vai ler em um dia, porque eles são mais introspectivos e eles requerem do leitor essa atenção e essa imersão na natureza humana. Feita a introdução, deixa eu contar pra vocês exatamente quais são os livros que fazem parte dessa série. Vou passar pra vocês a ordem em que eles foram publicados, mas como eu falei, você pode ler na ordem que quiser, porque eles têm ali pouquíssimas conexões uns com os outros, tá? O primeiro livro dessa série é o No Bosque da Memória. Ele saiu no ano de 2007, ele foi vencedor do Edgar em 2008. E aqui nós vamos conhecer 2 detetives da divisão de homicídios, a Cassie Maddox e o Adam Ryan, sendo que o Adam é o protagonista dessa história, é ele que vai levar a narrativa adiante. E ele é um personagem muito complexo e interessante desde o início, porque ele já diz no começo da história que ele é um mentiroso. Ele afirma para o leitor que a gente não pode confiar no que ele diz, porque ele é muito mais complexo e existem coisas ali que ele está escondendo da gente sobre a sua vida. E eles são chamados para investigar o assassinato de uma menina de 12 anos, que o corpo foi encontrado num sítio arqueológico que está sendo escavado ali naquela região, no meio de uma floresta. Lembra que o Ryan, ele já disse pra gente que ele é um mentiroso e que ele esconde coisas? Então, a gente vai descobrir ali que no ano de 1982, quando ele era criança e morava nesse lugar, ele e mais 2 amigos entraram na floresta para fazer uma brincadeira e ele foi o único que voltou. E não só isso, ele não tem memória alguma do que aconteceu dentro da floresta com ele e com os seus 2 amigos que sumiram. Então o personagem principal, ele já é uma pessoa que vem com uma grande carga emocional do passado, ele vem com essa memória seletiva, né, essa memória que ele não lembra de tudo que aconteceu, e o caso presente também é um caso de muita pressão, tanto das pessoas ao redor, quanto pressão interna dele mesmo pra resolver. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li da Tana e eu lembro de sentir essa questão da profundidade dos personagens, e o final me pega até hoje, quando eu lembro do que aconteceu no final, a revelação da pessoa que matou a menina, a maneira como a pessoa expõe o que ela fez, como ela fala. Eu nunca esqueci da cena, porque
porque é realmente isso que eu falei pra você sobre a Tana. Ela mostra que as grandes maldades, elas não estão naqueles vilões terríveis e caricatos de filme de Hollywood. Às vezes as maldades, elas estão em pessoas muito normais e muito comuns e que passariam despercebidas em qualquer lugar. O segundo livro da série, que particularmente é o meu favorito, é o Dentro do Espelho. Esse aqui saiu em 2008 e ele tem como protagonista a Cassie Maddox, que era parceira lá do Adam no primeiro livro, agora ela recebe um livro só pra ela. E aqui a gente vai descobrir que ela saiu da Homicídios, ela tá trabalhando em outro setor, por causa do que aconteceu lá no primeiro livro, ela ficou meio abalada, ela não ficou bem, ela sai da Homicídios. E um dia ela vai ser chamada pelo seu ex-chefe porque uma jovem foi assassinada e quando eles chegam no lugar, eles descobrem que a menina é igual a Cassie. E não é só uma semelhança, não é só, ela se parece com você, não, gente, é como se elas fossem gêmeas idênticas. E esse ex-chefe dela, ele tem uma ideia. Ele diz o seguinte pra Cassie: olha só, já que você é igual a essa moça e ninguém sabe que ela morreu, a gente vai te colocar na vida dela, você vai encontrar com os amigos dela, os amigos com quem ela morava, você vai seguir vivendo a vida dela. Porque anos antes a Cassie tinha trabalhado como agente infiltrada, então ela tem as habilidades pra trabalhar como agente infiltrada e ele gostaria que ela repetisse isso. Então, gente, ela vai passar por um tempo ali onde ela vai conhecer a vítima, vai saber tudo sobre ela, vai descobrir como ela se movia, como ela falava, o que ela fazia, e ela vai entrar na vida desses colegas com quem essa mulher vivia pra assumir o lugar dela e descobrir quem foi que a matou. Só que quanto mais tempo ela fica com esses 4 personagens dentro daquela casa, mais ela começa a se ver envolvida pelos seus mistérios, pelas suas falas, pelo jeito com que eles gostam um do outro, e ela começa a se sentir pertencente àquele grupo, o que é um grande perigo, porque ela precisa descobrir qual deles matou aquela garota. Esse livro, ele é classificado também, além de um livro policial, ele é classificado como um Dark Academia, porque esses 4 personagens, eles estudam, eles estão numa universidade e eles trazem pra narrativa essas conversas sobre o meio acadêmico, sobre literatura e outras coisas. Então, muitas vezes, em listas de livros Dark Academia, você vai encontrar o Dentro do Espelho lá. O próximo livro da série, então, seria O Passado é um Lugar, que saiu no ano de 2010. E aqui a gente vai acompanhar o Frank Mack, que é quem? O ex-chefe da Cassie, lá do segundo livro. Então vocês veem como as conexões entre um livro e outro, elas são muito pequenininhas, elas são conexões curtas, você não precisa acompanhar elas assim pra fazer grande diferença na sua narrativa, tá? Então aqui nós teremos o Frank como finalmente um protagonista, e o Frank é um cara assim que você vai desgostar dele no primeiro capítulo. Ele é ranzinza, ele é sem paciência, ele é mal-humorado, ele é grosseiro, e a gente vai descobrir que o Frank, ele tem uma grande dor no seu passado, que é o fato de que na década de 80 ele era muito apaixonado por uma garota chamada Rose, e eles dois haviam combinado de fugir, né, daquela cidade, fugir de Dublin, de ir pra Londres, se não me engano, e na noite da fuga essa menina desapareceu. Ela sumiu, inclusive com a mala dela, ela levou a mala embora, e ele ficou desolado na época porque todo mundo disse pra ele que ela fugiu sem ele, que ela foi tentar uma vida sozinha sem ele, e isso virou uma ferida muito grande que ele alimentou ao longo de 20 anos e se tornou a pessoa amarga que ele é. E o que vai acontecer é que um belo dia, lá nesse bairro onde ele morava, onde a família dele ainda mora, vão desmontar, vão destruir ali alguns prédios por causa da gentrificação, e eles vão encontrar a mala da Rose escondida atrás de uma lareira. E isso vai reabrir o caso. Afinal, como assim a mala dela tá aí? Ela não fugiu? Onde é que ela tá? E o Frank volta pra casa, volta pro bairro de infância, volta pra família que ele não gosta, não tem uma conexão emocional, pra tentar descobrir o que aconteceu com a Rose. Esse é um livro que ele tem uma pegada muito emocional também, enquanto o Frank descobre o que aconteceu, porque a gente percebe o quanto a amargura do desaparecimento da Rose teve uma influência na vida dele. Eu tenho uma coisa que aconteceu muito engraçada pra mim em relação a esse livro, que quando eu terminei, eu lembro que eu dei, eu acho que 3 estrelas e meia, não, 4, e fechei o livro e fui embora. Só que durante a semana, depois da leitura, eu ficava lembrando do livro e eu ficava lembrando do Frank, e eu pensava muito nele, e ao longo da semana, eu entendi o Frank. Foi uma coisa que aconteceu assim, gente, ó, loucuras da literatura, né? E quando eu entendi o Frank, eu voltei e eu dei 5 estrelas pro livro. E ela fala muito sobre outra coisa que a Tana faz demais, que é falar sobre como o meio social dos personagens, aqui ele vai falar muito sobre a década de 70 na Irlanda, que é uma década de bastante crise econômica, principalmente crise ali dos meios de produção, e aí você tem bairros que começam a ficar muito empobrecidos, e a família do Frank tá num desses bairros, e como isso acaba influenciando nas famílias, né, essa crise financeira que se torna uma crise social, e aí você tem pais de família se tornando alcoólatras, você tem a pobreza se infiltrando nas casas. Então é muito legal como ela trabalha o social e como ele atinge as pessoas, sabe? Eu gosto bastante. Então, mais um livro muito bom. Depois disso, nós tivemos então Porto Inseguro, que é o próximo
próximo da sequência. Esse aqui saiu no ano de 2011 e ele vai falar sobre essa família que vai ser assassinada. Uma família é o pai, mãe e 2 crianças. E quando eles chegam no lugar, eles descobrem que apenas a mãe está viva, mas assim, por muito pouco, porque ela tá muito ferida, tem pouquíssimas chances que ela sobreviva. E quem vai ser encarregado para esse caso é o Mike Kennedy, que é um desses detetives meio casca-grossa, velha guarda. Ele é um cara muito simples. Ele diz assim: bom, se toda a família foi chacinada, isso aqui foi o pai. O pai que matou todo mundo e se suicidou. Pra ele é simples, pra ele é tudo preto no branco, sabe? Ele não é muito imaginativo. Ele vai sempre pelas respostas mais óbvias, mas esse caso, aos poucos, vai se mostrando totalmente fora da obviedade. E o Mike vai se vendo numa situação cada vez mais complicada, porque ele não consegue encontrar uma resposta racional para o que aconteceu. As pistas não batem, a situação não faz sentido. Nem a questão física das evidências faz muito sentido. É uma coisa assim que ele começa a perder a noção do que tá acontecendo. E quando a resposta desse livro vem, eu lembro que eu fechei o livro, gente. Eu fiquei assim, ó, abismada. Eu fiquei abismada com a sequência de coisas banais que levou ao assassinato da família. E aqui, novamente, a Tana French, ela vem e ela diz: às vezes, para um assassinato acontecer, para uma família ser toda morta, você não precisa de um motivo maluco, de um motivo megalomaníaco. Às vezes, uma questão muito específica, que não parece ter nada a ver com nada, vai ser o motivo do teu assassinato. O próximo livro da sequência é O Canto dos Segredos. Esse aqui saiu em 2015 aqui no Brasil. E aqui nós teremos 2 detetives que serão encarregados, que é o detetive Moran e a detetive Antoinette. E aqui eles vão ser chamados para investigar uma questão que aconteceu num colégio interno de elite, um colégio de muito prestígio, que tem a parte dos meninos e a parte das garotas. E na parte dos meninos, um rapaz foi assassinado, só que nunca se entendeu e nunca se soube o que aconteceu com ele, quem teria sido a pessoa responsável. E surge uma pista que diz que talvez alguém, a responsável, esteja na escola das garotas. Então eles vão ir para esse lugar e eles vão começar a investigar o colégio e as meninas. E é aqui que eles entram em um buraco sem fundo. Porque eles vão descobrir que essas meninas, ou um grupo delas especificamente, elas agem como uma irmandade. É como se elas tivessem um pacto. Elas combinam exatamente o que elas vão falar, o jeito que elas vão falar, e elas nunca se desviam da sua história. Então, com o tempo, os detetives começam a ficar cada vez mais impacientes e irritados, porque essas meninas, elas estão dando um baile neles. Elas se acham, não é só que elas se acham mais espertas, elas realmente são espertas. E é muito engraçado, porque eu lembro que eu ia ficando irritada, eu ia ficando muito brava junto com os detetives, enquanto as meninas estavam lá, ó, enrolando todo mundo e você não sabia onde é que estava o erro. Então eu lembro que foi uma leitura também muito interessante, e a Tana aqui, ela fala muito sobre essa questão das amizades femininas da juventude, essas amizades adolescentes, que muitas vezes elas são mais fortes do que laços familiares, que é o que ela mostra aqui. Essas meninas, esse grupinho de meninas, elas se protegem com uma força que você não vê fora daqui, fora daquele grupo. Elas não seriam assim com alguém da família, mas elas são assim umas com as outras. Então ele é um livro muito potente e, mais uma vez, quando a gente chega ao final, a gente descobre que a resposta era mais simples do que a gente imaginava. E o 6º livro, que ainda não foi publicado no Brasil, e eu confesso que eu tenho medo que não seja publicado, se chama The Trespasser, que é um livro de 2016. E aqui nós teremos a volta da Antoinette, a detetive de O Canto dos Segredos, que agora vai ter uma trama só dela. E nesse livro a gente vai descobrir que a Antoinette está passando por uma série de dificuldades internas ali dentro dos detetives, porque ela vai começar a sofrer muitos assédios morais dos seus colegas, que estão dificultando a sua vida dentro da delegacia. E em determinado momento ela vai ser chamada para investigar a morte de uma jovem que aconteceu dentro de um apartamento, e ela começa a sofrer ali uma pressão muito grande para resolver aquele caso. Só que a pressão que ela recebe vai contra ao que ela acha que aconteceu dentro do apartamento. Então ela vai ter que decidir se ela acolhe a pressão e fica na delegacia e é aceita pelos colegas, ou se ela vai contra todo mundo e ela vai de encontro às suas próprias ideias, é o que ela acha que realmente aconteceu. Eu espero sinceramente que aconteça alguma surpresa, algum milagre, que esse livro apareça no Brasil em algum momento, porque ele é o último e é também o livro que encerra a série Dublin Murder Squad. E aí, gostaram de saber um pouquinho mais sobre essa série da Tana French? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. É uma série que eu amo de paixão, eu gosto demais desses livros. Eles funcionam de forma avulsa se você encontrá-los, tá? Você pode ler tranquilamente, mas se você quiser ler na ordem, então agora a ordem tá aqui nesse vídeo, e também vou deixar a ordem aqui embaixo no box de descrição pra vocês, tá bom? Lembra de curtir, comentar e deixar um hype no vídeo pra ajudar o meu trabalho, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!